Agora, em suma, é, diante de várias experiências que você teve, você narra alguma paranormal, alguma coisa que você julga que seja nesse sentido, que vale a pena você trazer aqui como curiosidade também? Caramba, Marcelo, ó. é, Eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. Hum. E eu já escutei outros videocasts, né? E as pessoas, elas se deparam com perguntas assim, né? E o que te impacta? E eu sempre fico na perspectiva de que a pessoa que está me escutando, que está ouvindo a gente, ela, ela tende a colocar essas falas em dúvida. O cara tá escutando lá e fala, pô, será? Acho que o Thiago tá contando isso porque o objetivo aqui do programa... E não, eu não consigo lembrar assim, não preciso falar isso para provar nada, né, para provar a minha fé ou algo assim, mas eu já vi fenômenos acontecerem, materializações, exorcismos, eu já vi o vento ventar onde não podia, onde não tinha vento. Eu já vi a chama de uma vela tomar uma proporção absurda. Só que todas essas experiências que eu tive, não apenas físicas, elas sempre vieram acompanhadas de sensações e percepções muito diferentes. A pessoa que está em casa, talvez eu pensaria dessa forma, né? Mas, Thiago, você está falando de fé e sensibilidade, sentir. Porque o sentir é do corpo, é hormonal. É uma sinapse que faz você sentir amor, ódio, raiva, medo. Então, na verdade, é químico. Então, pode ser. Mas e se essas sinapses químicas e o funcionamento da célula também for Deus? Então, essas experiências, elas, para mim, elas são, de certa forma, também provas de fé. Né? De ver uma pessoa ter uma força absurda de derrubar 5 ou 6 pessoas por causa de uma possessão. Né? Então, uma pessoa falar uma língua que ela nunca teve contato na vida, escrever japonês, sendo que não há nenhum contato em relação a isso. É uma experiência de um aparelho de som, aqueles antigos, sabe? Que tinha um visor. Sim. Esse aparelho de som ligar do nada na casa da mãe de uma pessoa. Esse aparelho de som liga e ele começa sozinho a aparecer dizeres no visorzinho, né? Que tinha fita lá, tape A, tape B. E aquilo tem um significado, aquilo se repetir e essa pessoa começar a anotar e aquilo tinha um significado, uma mensagem em relação a determinada questão. Como é que isso acontece? Quer dizer, essa experiência lá da trilha, quer dizer, aquilo ali não tem como dizer assim, não, porque eu me questionei. Eu falei, não, eu não vi isso, não é possível. Como que não vi? Uma luz que some, um balão, como que é um balão? Não, é fogos, como que é fogos? Aquilo cada um vai para um lugar, não tem som. Quer dizer, não tem como dizer, não, tem como, eu sonhei. Não, as pessoas estavam lá, viram também, estavam ali, né? Então, como é que esse vento acontece? Como é que essa chuva aqui, nesse instante, finalização de um processo, uma chuva? Quer dizer, de um dos livros chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, de um autor do século XIX chamado Eliphas Levi, ele fala sobre um procedimento. E no final ele escreve uma frase curta, ele fala assim, eu deixo vocês com o riso fácil de quem não crê. Quer dizer, eu não preciso provar para você que é verdade. Mas eu descrevi o que aconteceu. E foi assim. De visualização de elementos em espelho, né? De contar coisas. Também fui estudar essa coisa da paranormalidade para saber se é possível eu mover essa xícara, esse copo
É possível, mas há situações que isso não tem condição de acontecer, né? São provas físicas no sentido dessa fé, entendeu? Então, acho que são algumas experiências que assim, me levam a acreditar muito. Mas você tocou um assunto que eu acho que é legal, que é assim, para quem tá assistindo, não é julgar. Acho que, como você falar, às vezes a gente vê, será que é verdade, será que não é? Eu não tenho por que não Não, acreditar naquilo que você não, está falando, sim, porque essa é a sua verdade. sim, Quer dizer, eu não vou colocar em dúvida isso porque não cabe a mim, sim, né? Eu acho que você vir aqui contar a sua história, as suas experiências, é dividir com muita gente e achar muitas convergências, sim. né? Claro, pode ser um ou outro que coloque alguns questionamentos aí, mas isso também é parte de um processo de crescimento, né? É, Eu sempre digo isso. Onde há contradição, há crescimento. sim, E é importante a gente entender isso. sim, Agora, que essas experiências, eu acho que quase todo mundo já viveu em uma proporção, sim, a gente sabe que isso acontece, né? Isso é possível, né? sim. Então, eu acho que é uma questão que vai chegar muito aqui no programa, muitas histórias assim, muitas experiências assim. E dentre elas, tem alguma que mais te marcou? Tem. Nós estávamos num retiro da ordem, é, em uma noite especialmente tensa. ah, e esse retiro ele ficava no alto de uma montanha. Retiro que eu digo é quando os iniciados eles se retiram, de fato, né? A ideia é tentar fazer com que essas pessoas elas saiam ali daquele convívio da sociedade que eles estão, um sítio, um lugar um pouco mais afastado, para que tenham a partir do silêncio um contato maior, né, com essa espiritualidade, com essa experiência com Deus, né? E a gente estava ali, meu mestre estava, o mestre dele também, e a gente estava na parte de fora, havia uma situação muito tensa em relação a uma. Acho que eu não vou poder falar, mas assim, era uma situação bem tensa. De combate a uma estrutura e uma questão, né? Que estava contrária a nós. E lá pelas tantas da madrugada, começou a se formar na montanha que estava à frente. A gente começou a ver tochas, pessoas com tochas. E essas pessoas, não sei se eram pessoas ou se eram tochas de fato, mas era fogo, via fogo. Era um descampado, acho que era uma plantação de eucalipto que havia sido cortada e essas pessoas com essas tochas, eles formavam símbolos nessa montanha da frente. E esses símbolos eles iam mudando conforme o tempo ia passando. E não eram símbolos agradáveis. Isso foi uma coisa muito impactante. E aí, mete medo, né? Não, é muito medo. As janelas do sítio começaram a abrir, bater. E elas batiam com força do vento. E aí você fala, não, mas é porque estava ventando, estava no alto da montanha. Fecha. Fechava. Aquelas trincos que você vira, aquelas portas de vidro, né? Abria de novo. Até que foi feita uma questão ali de cunho espiritual na porta. E as portas não abriram mais. É. Então, são coisas muito, né, muito profundas de se ver. Eu era muito jovem quando estava passando por isso, né? Quando vi essas questões. Mas é uma coisa muito edificante, né? Assim, no sentido de reflexão. Acho que esse meu desejo, cara, de transcender tinha a ver com isso, né?